tecnologia de trabalho. Esse que eu acho o desafio que a gente vai falar agora. E é interessante. Antes, lá no café, estava conversando com o professor Gilberto, que falou para vocês do aspecto apocalíptico do dia de trabalho. Né? Mas isso é um ponto importante. Não que seja apocalíptico, mas é bom a gente começar a pensar seriamente no que está acontecendo aí nos dias de hoje. Né? Então, com relação à inteligência artificial e assim por diante. E nós, quando estudamos direito, na graduação, a gente tem lá processo civil, processo de trabalho, processo penal, a gente quer colocar todo mundo no palco, né? Aí quando você sai, pede para você fazer uma negociação, você não sabe como é que negocia, como é que faz, como é que administra, como é que resolve problemas. Às vezes é uma grande discussão, que como é que a gente resolve isso no dia a dia. E esse ponto tecnológico vem também agregar mais esse componente de dúvida para a gente. Você fala assim, hoje eu não mostrei para ninguém a minha vida privada em centenas de desconhecidos. Como é que você se sente em 1995? E essa é uma grande verdade, né? Todos nós, o dia inteiro, você se coloca lá nas redes sociais, coloca no Facebook, coloca no LinkedIn. Olha, eu vou lá na ESA, lá, tem um monte de amigo meu lá que a gente vai bater um papo. Né? Todo mundo coloca as fotos, depois a gente tira um selfie, coloca, você é obrigado. E a dúvida que fica é isso, quer dizer, e a questão da intimidade, a questão da privacidade, como é que a gente administra isso no dia a dia? Mais do que nunca, hoje a gente está refém disso daqui. Aí você vai, WhatsApp, você pega o WhatsApp e aí tem o WhatsApp do grupo da família, o grupo dos amigos, né? O grupo daquele pessoal que só manda besteira para você, e o grupo dos clientes. Aí eu passo lá no escritório, olho os advogados, eu não sei se ele está no WhatsApp falando com um cliente ou falando com o namorado, a namorada, o amigo, vendo foto, o que está fazendo? Como é que a gente faz essa administração? Como é que a gente trabalha esse público e privado nos dias de hoje? Como é que eu faço esse encontro? Como é que eu faço essa proteção de dados? Outro dia, num encontro como nós estamos aqui, eu estava conversando exatamente sobre isso, sobre essa questão de proteção de dados. E surgiu uma dúvida muito grande. Imagine vocês o seguinte, lá no escritório, a gente tem quase 200 advogados, lá, e você tem assistência médica para todo mundo, plano médico. O pessoal do plano médico, ele me conhece pessoalmente, ele sabe as doenças que eu tenho, quantas vezes eu fui no médico, não só eu, mas a minha filha, a minha mulher, nos detalhes. E a gente é numa sociedade, a sociedade da informação, sociedade dos dados. Aí eu pergunto, e como é que fica a guarda, a proteção desses dados? Eu comecei a ficar desesperado. Aí chamei o RH e perguntei, como é que está esse nosso contrato? Afinal de contas, se trocar de operadora, a operadora tem todos esses dados e pode vendê-los. Aí ele falou assim, não, você fica sossegado porque o contrato tem uma cláusula de confidencialidade. Ao que eu fiquei absolutamente tranquilo. Falei, deixa eu dar uma olhadinha no contrato, então. Aí ele trouxe o contrato, realmente tinha uma cláusula de confidencialidade por um prazo de 1 ano. E depois, aí eu estou falando, eu estou abrindo a minha casa, sou eu, advogado, isso está acontecendo debaixo do meu nariz. E nós, como é que nós administramos isso depois no dia a dia? E aí você lá no contrato, qualquer computador de cada um aqui dessa sala, muito provavelmente tem lá fotos de casa, fotos quando você falou, algum e-mail particular e tudo mais. Ah não, mas ninguém olha meu e-mail particular, ninguém olha meus dados. Enquanto você está lá. E depois que você saiu? Alguém te entrega isso? Tem uma política interna regulamentando isso? Tem uma política resguardando um direito? O que eu quero dizer com isso é que as relações de trabalho, as relações do dia a dia, elas começaram e mudam significativamente. Precisamos revisitar os contratos de trabalho, precisamos revisitar as políticas internas, precisamos revisitar os regulamentos internos, precisamos revisitar os acordos coletivos de trabalho. Por que eu não coloco, por exemplo, cláusulas desse tipo de compliance dentro de um acordo coletivo de trabalho? Por que eu não coloco a figura de um dirigente sindical na qualidade de ombudsman sindical para análise desses pontos? O que a gente verifica é que há uma oportunidade gigantesca desse novo, o que faz com que nós, profissionais do direito, estudantes do direito, tenhamos de ter uma cabeça muito aberta para esse novo, muito diferenciada daquilo que a gente aprendeu até agora na faculdade e no dia a dia. Não dá mais para ficar olhando só para o retrovisor. Nós temos que obrigatoriamente olhar para o futuro.
Esse é um ponto importante, essa questão do antes, do durante e o depois numa relação de trabalho. Até o antes, quando eu vou contratar a pessoa, eu posso entrar no LinkedIn dele, eu posso entrar no Facebook dele e deixar de contratá-lo por conta disso. Então, é realmente um momento muitíssimo delicado para todos nós. Eu tive um caso de um cliente, e eu posso dizer, porque estou no público, inclusive, do metrô do Rio de Janeiro. Uma moça que foi dispensada com justa causa, porque no dia do carnaval ela tirou uma foto, uma selfie e colocou no Facebook, dizendo isso aqui, com o uniforme do metrô do Rio de Janeiro, dizendo, esse é meu abadá. Ela podia fazer isso? Não podia fazer isso? Alguém, Leone, disse para ela que ela não podia fazer isso e deu justa causa? Então, são tempos diferentes, no mínimo. Nós temos que mudar exatamente esse nosso mindset, essa nossa visão de mundo. A Kodak, por exemplo, eu fiz questão de colocar, tinha uma preocupação com os bens, com produção e assim por diante. Esse é um ponto importantíssimo. A Kodak foi uma das primeiras empresas a saber a história da câmera digital. Ela tinha o programa da câmera digital. Ela falou assim, bobagem isso. Eu tenho aqui toda a tecnologia de... Vocês nem lembram que vocês são novinhos, né? Mas antigamente, Giba, você tirava foto, tinha filme. Você revelava o filme depois. E a Kodak tinha toda essa tecnologia de revelação de filme, de máquinas especiais e tal. Aí veio digital, ninguém vai querer digital. Todo mundo quer tirar foto e revelar depois de ter um papel. Perdeu o time, perdeu o tempo e quase fechou por conta disso. Hoje nós queremos trabalhar isso aqui, essa estrutura com essa visão diferenciada, essa estrutura tecnológica, pensando diferente. E para advogado como nós é muito complicado isso, mas temos que mudar, temos que imaginar. Lá no escritório, por exemplo, eu coloquei uma molecada lá com um startup para buscar alternativas. E aí, doutor Otávio, outro dia, um ponto que a gente sempre fala aqui de contrato de intermitente, né, que está dentro do Apocalipse, que o doutor Gilberto falou e tal. Mas eu tive um caso de uma empresa locadora que ela locava carros e além do carro também ia, se você precisasse, um motorista autônomo para te pegar, levar no hotel e tal. Esse motorista autônomo, ele realmente pegava, vinha junto com o carro, ele te levava até o hotel, depois levava no outro dia para jantar, ou então de manhã. E depois ele entrava contra a locadora pedindo vínculo de emprego. E muitas vezes ganhava, ou na grande maioria das vezes ganhava, porque realmente tinha toda uma regularidade, subordinação e tal. E ganhava também porque ficava à disposição, então ganhava hora extra. Aí você tinha alguns processos gigantescos, milionários por conta disso. Aí conversando com eles, a gente falou assim, por que a gente não faz um pouquinho diferente? Por que você não contrata todos como empregados? Risco zero trabalhista, como intermitentes. E faz um controle por meio de uma plataforma eletrônica de controle, onde você inclusive controla quando ele é chamado, quando não é chamado e controla o horário. Aí esse pessoal que está dentro do escritório, essa startup, criou essa plataforma para a gente dar para o cliente. Então, além de advogado, além de você responder uma consulta, buscar uma solução, você tem como valor agregado também uma plataforma. Então, aí vocês vejam que o nosso trabalho começa realmente a ficar diferenciado. Não dá mais para você ter só uma visão só juridicamente, né? Você tem que ter uma visão de solução e solução tecnológica daquilo que te é apresentado. É mais difícil, é mais complicado, mas é o futuro. Hoje já se fala muito mais da importância de eu ter um engenheiro jurídico do que um advogado sênior dentro do escritório. E aí você vê esse mundo disruptivo, né? Imagine você, o Facebook, quanto vale o Facebook? A gente viu recentemente que é a empresa mais valiosa do mundo. O que tem aquela empresa? Quais são os bens que tem aquela empresa? Qual a propaganda que tem ali? O que vende o Facebook? Você fala do Uber, né? A maior companhia de transporte que não tem um único carro. Imagina um tempo atrás, há 10 anos atrás, se alguém falasse, tive uma ideia de criar um Uber, né? O pessoal vai numa plataforma e você contrata, você é louco. Hoje que tem táxi, ninguém nunca vai fazer isso. No mundo inteiro, qualquer lugar que você faz, você chama um Uber, vem muito mais rápido. NBB, quer dizer, Airbnb, quer dizer, serviço também de hotelaria. E agora, esse é o ponto, esse Alibaba, um grupo chinês, que ele está investindo, bolsinhos, 50 bilhões de reais.
50 bilhões de dólares para que qualquer mercadoria que nós compremos em quaisquer lugares do mundo chegue na nossa casa em 72 horas. Até 72 horas. Até 72 horas. Algo mais ou menos assim. Olha quantos trabalhadores, olha quanta gente trabalhando nesse processo logístico. Olha quanto acidente do trabalho, olha quanto EPI, olha quanto respeito à NR12. Professor Gilberto, não acho que a sua filha seja muito errada, não. Olha a inteligência artificial. Tudo isso eu sei aonde vai, eu sei a separação por produto. Opa, apareceu uma pessoa. Isso não é ficção científica, isso já acontece hoje. É o Alibaba que está fazendo isso. 50 bilhões de dólares. Então, é isso que eu queria. A gente precisa começar a pensar. E a gente fala assim, mas sabe o que é? Mas na advocacia não vai acontecer. Será que não? Outro dia foi lá no escritório um pessoal para a gente verificar. Eu consigo hoje entrar nos tribunais do Brasil inteiro e eu fiz isso. Né? Eu testei isso. Eu tinha um cliente e falei assim, eu tenho um problema lá, enfim, um cliente que mexia com um determinado produto, e eu queria saber se esse determinado produto tinha questão de prescrição, tinha doença profissional, se tinha prescrição, responsabilidade objetiva, subjetiva, se tinha culpa ou não. Ele entrou em todos os tribunais e me trouxe o número de processos que tinha contra aquele cliente e o que tinha sido aceito pelos juízes como prescrição, como responsabilidade objetiva, como responsabilidade subjetiva. Todos esses dados. Tinham mais de 650 processos. Eu consigo saber exatamente o que o doutor Herculano aqui pensa, deixa de pensar e como é que ele decide. É isso. Quer dizer, como é que a gente administra isso? E essa é uma questão também da robotização. Aí vem aquilo que a gente estava conversando e que o professor Gilberto falou para mim, que a filha dele falou que nós vamos perder os empregos, vai ter mais empregos por conta, inclusive, dessa robotização. Aí essa análise que a gente precisa saber, isso é verdadeiro ou não? Pega lá, Coreia do Sul, para cada 10 mil trabalhadores eu tenho 437 robôs. Taxa de desemprego 3,7. No Japão, 2,4. Na Alemanha, para cada 10 mil empregos, 282 robôs, 3,5. Estados Unidos, 4,1. China, 3,8. Brasil, para cada 10 mil trabalhadores, são 9 robôs e eu tenho 12% de taxa de desemprego. Será que é robô? Não é necessariamente robô, mas eu tenho que pensar exatamente o que eu vou fazer. Daqui a pouco nós vamos ter vários analfabetos digitais. Daqui a pouco nós vamos ter guetos analógicos. E quando eu faço essa transmutação, essa mudança de um processo que a pessoa está acostumada para um outro tecnológico, ele tem que ser treinado para isso. E aí eu pergunto, o que os sindicatos estão fazendo sobre isso? Quais são as políticas governamentais sobre isso? O que nós, advogados e juristas, estamos conversando sobre isso? Essa é a grande mudança. É isso que nós temos que ter, a nossa nova orientação. E aí sim a gente vai conseguir no mundo do trabalho, dentro e próprio desse novo universo. É a indústria 4.0, e eu não tenho como ser contra isso. É a questão do ludismo, que quebrava lá no século XIX as máquinas, achando que se quebrando os teares eu iria acabar com a revolução industrial. Isso não existe, isso está acontecendo. Aquele exemplo que eu coloquei para vocês é isso em todos os aspectos, né? A minha filha, que deve ter a mesma idade da sua, acho que é um pouquinho mais velha, ela não quis fazer direito, ela se negou a fazer direito e queria fazer medicina.
E sempre foi uma aluna mais ou menos, uma aluna 6, 7, né? Aí resolve fazer medicina, demorou 4 anos para entrar na faculdade. E ela começou a fazer agora. Eu falei, cuidado, porque também hoje, está claro, já existem robôs que fazem operações, fazem cirurgias com índice de acerto de 100%, diferente de um ser humano que faz a cirurgia. E já faz o diagnóstico. Daqui a pouco a gente vai fazer, simplesmente tirar um setup do corpo e você sabe exatamente o que você tem e o que você não tem. Você já tem nanotecnologia dentro do corpo humano para trazer mais tempo de sobrevida. Será que eu vou precisar de médico mesmo? Será que eu vou precisar de advogado mesmo? É isso que a gente precisa começar a ter clareza em como é que a gente administra isso. E aí, nessa questão do contrato de trabalho 2.0, ter claro isso. Ó. Hoje, monitoramento de e-mail, vou ter que ter política até para não entrar naquela questão de privacidade e intimidade, mas eu tenho que ir mais. Utilização de Wi-Fi. Qualquer lugar que vocês vão, que a gente vá, você vai no meu escritório, está lá assim, qual é a senha do Wi-Fi? Né? Legal, você vai no meu escritório e pega a senha do Wi-Fi, eu te dou a senha do Wi-Fi. Não é o seu caso. Mas imagine que você pratique um crime cibernético. Eu sou corresponsável. Eu dei a ferramenta para isso. E o que a gente tem feito para evitar isso? Qual a política de inibição? Não tem feito. Então a gente tem que começar a pensar nessa questão no diferente. E se o teu empregado utiliza a tua ferramenta para fazer? E mais, hoje, quando você... mas eu tenho política interna de distribuição de computador, de celular e assim por diante. Bacana. E se ele não quer usar o celular que você forneceu para ele, porque é um Samsung que ele não gosta, ele quer usar o dele, que é um iPhone. Ótimo. E se ele pega esse iPhone e dá para o filho? E se tem informações confidenciais aqui? E se ele usa um Wi-Fi no aeroporto aberto e alguém capta aquelas informações confidenciais que estavam no Wi-Fi dele, no celular dele? Como é que a gente gerencia tudo isso? Quais as formas de proteção de dados de tudo isso? A gente tem que pensar diferente. Né? Qual é o cumprimento das obrigações legais? Ou seja, essa visão mais aberta, diferente daquilo que a gente tinha, até alguns dias atrás, nós temos que ter e administrar. Sempre tendo clareira aqui, é verdade que os humanos são brilhantes, eles têm senso comum, moral, senso ético, pero não mútil, né, às vezes. Mas e os sistemas cognitivos localizar? Blá, 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 blá. A questão é, a inteligência artificial vai substituir os seres humanos? Os robôs vão substituir os seres humanos? Vão ajudar? Muito provavelmente não, duvido, e principalmente vamos precisar de alguns anos, mas nós temos que ter clareza de como vamos trabalhar lado a lado com essas máquinas. Como é que nós vamos utilizar adequadamente essas máquinas? Como é que nós vamos trabalhar na substituição quando o trabalho realmente for observado por uma máquina em vez de um ser humano? A substituição da mão de obra por robôs, o convívio sociolaboral entre novas tecnologias com as empresas e mais, até lidar com o depois. Hoje, quando perguntam assim, Antônio Carlos da onde? Antônio Carlos da Faculdade de Direito de São Bernardo, Antônio Carlos lá do Peixoto e Cura Advogados. Você sempre tem um sobrenome que te dá um aspecto de cidadania. Mas a questão, será que é isso mesmo? Ou eu daqui para frente vou poder não trabalhar, vou trabalhar com a questão do ócio, porque vão ter os robôs me auxiliando ou fazendo aquele trabalho chato e eu vou ter reconhecimento por esse período sem trabalho. Até isso a gente precisa pensar, até nessa questão do pós-trabalho. E para finalizar, outro dia eu fui chamado para participar de uma banca lá na Federal do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, que era exatamente sobre essa questão de meio ambiente e robotização. E aí eu levei até uma forma que eu falei para a aluna, olha, vamos pensar um pouquinho diferente em cima disso, e trouxe para ela. Levei dessa forma, né? Até a forma de apresentação nos dias de hoje tem um pouquinho diferente. Isso aqui é design thinking, quer dizer, não dá para advogado simplesmente pensar nos manuais de direito. Você tem que pensar nas outras formas que estão colocadas para você, inclusive de apresentação, de exposição e de disposição. E trabalhar em cima disso aqui, eu falei para ela, primeiro você precisa entender, você precisa observar, você precisa definir os pontos de vista, você precisa idealizar. A partir disso aqui, aí sim você vai identificar as oportunidades e definir o que você quer. Ponto a ponto, colocado ponto a ponto no problema.
começar a imaginar como é que eu resolvo as situações dentro dessa órbita, dentro dessa observação reflexiva de tudo que acontece ao nosso redor. É diferente. O mundo mudou significativamente e não dá mais para pensar, olhar e planejar pelo retrovisor. Se há uma frase que eu gosto muito, eu posso passar para vocês, é o seguinte: nós estamos na época de aprender, desaprender e reaprender. Muito obrigado.